No último vídeo, a gente estudou as diferenças entre anabolismo e catabolismo. Entre as várias diferenças que eu expliquei para vocês, a gente viu que a principal é que o anabolismo é a produção de moléculas com gasto de energia e o catabolismo é a quebra, a oxidação das moléculas para a produção de energia. O vídeo ficou muito bom, um conteúdo super aprofundado, mas muito fácil de entender. Então, se você ainda não assistiu o vídeo de anabolismo e catabolismo, assim que você terminar este vídeo, vai lá no canal e assista para complementar os seus estudos, ok? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do metabolismo. Nós vamos estudar um pouco sobre o catabolismo de carboidratos. Mais especificamente, o vídeo de hoje é sobre glicólise. Nós vamos estudar como que a glicose é oxidada até o piruvato, mas sem precisar ficar decorando aquele monte de reação. Nós vamos ver de maneira aprofundada, nós vamos entender o que acontece em cada uma das reações, para não precisar decorar. Vamos lá então? Eu sou a Lana, do canal Bioquímica Explicada. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para não perder nenhum conteúdo, ok? Mas o que é a glicólise, ou também chamada via glicolítica? Ela é a primeira via do catabolismo de carboidratos. É a oxidação inicial da molécula de glicose. Mas por que toda vez que a gente fala de catabolismo de carboidratos, a gente sempre começa pela glicose? Porque a glicose é uma molécula central no nosso metabolismo. Então, sempre a gente começa estudando pela glicose e depois a gente expande para os demais carboidratos. Para uma molécula de glicose ser oxidada totalmente, ou seja, para que toda a sua energia seja extraída, é necessária a participação de três vias metabólicas: a glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, né? Que juntos, esse conjunto de vias, a gente fala que é o catabolismo de carboidratos. A glicólise, ou também chamada de via glicolítica, é a primeira etapa, então, desse processo, né? Hoje, nesse vídeo, a gente vai entender como que uma molécula de glicose vai dar origem a duas moléculas de piruvato por meio da oxidação, e também a gente vai ver que vai haver a produção de ATP e também de energia na forma de NADH, né? Esse vai ser o objetivo da aula de hoje, detalhar esse processo. Mas eu acho importante a gente encaixar a glicólise, né, nesse catabolismo de carboidratos, para a gente entender a importância dessa via, então, para o metabolismo. Por quê? Para onde vai os produtos? Então, a gente tem que ter essa visão geral para depois a gente detalhar a via. O piruvato, que vai ser produzido, então, na via glicolítica, ele vai ser convertido em acetil-CoA. Esse acetil-CoA vai ser oxidado no ciclo de Krebs. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver que o ciclo de Krebs vai ser a oxidação da acetil-CoA, aí vai haver a liberação de mais energia na forma de ATP, mais energia na forma de NADH e também agora energia na forma de FADH2. E também vai haver a liberação aqui de CO2, porque vai estar oxidando o acetil-CoA ali, então. E na última etapa do catabolismo de carboidratos, nesse processo de oxidação de carboidratos, a gente vai ter a fosforilação oxidativa, que vai ser a produção final de ATP, onde todos os NADHs e FADH2 que foram produzidos até então vão ser oxidados para serem regenerados e o potencial redutor desses NADHs e FADH2 vai ser utilizado então para a produção final de ATP pela ATP sintase. Então, a gente vai ver que a glicólise ela ocorre no citoplasma, ou seja, no citosol. O ciclo de Krebs acontece na matriz mitocondrial, dentro da mitocôndria, e a fosforilação oxidativa acontece na membrana interna aqui da mitocôndria. O objetivo da aula de hoje, como eu falei, é detalhar a glicólise. O ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa vão ficar para os próximos vídeos, que a gente também vai ter um vídeo super detalhado de cada um deles. Antes da gente estudar detalhadamente a via glicolítica, né, a glicólise, eu quero dar uma outra dica super importante aqui. Por quê? É muito comum a gente ver, né, quando a gente fala de glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa do conjunto dessas três vias, é muito comum a gente ver a designação respiração celular. Mas aqui eu quero deixar uma observação muito importante, por quê? Para não gerar confusão. Respiração celular é um processo bioquímico que acontece na célula para a produção de energia. Até aí, ótimo, sim, a gente está falando dessas vias. Porém, a respiração celular ela é dividida em respiração aeróbica e respiração anaeróbica. A respiração aeróbica é aquela que rende mais energia e que tem a participação do oxigênio. É a oxidação completa ali, né, da molécula de carboidratos, se a gente está falando de carboidrato nesse momento.
E a respiração anaeróbica é aquela que não tem a participação do oxigênio, por isso é a oxidação incompleta da molécula e por isso rende menos energia. No nosso canal tem um vídeo que explica muito bem essa diferença entre respiração aeróbica e respiração anaeróbica. Depois que você assistir esse vídeo, corre lá então para assistir para complementar os seus estudos, ok? Então, aqui a dica super importante. Se a gente está falando de glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa, a gente está falando da respiração aeróbica. Por quê? Porque por essas três vias, como a gente falou, vai ter a oxidação completa da molécula de glicose. E para eu oxidar completamente a molécula de glicose, eu preciso então da participação do oxigênio. Ou seja, é uma respiração que envolve o oxigênio ali, então, porque ele vai ser o aceptor final dos elétrons lá na cadeia transportadora de elétrons na fosforilação oxidativa, certo? Então, por meio dessas três vias, né, da glicólise, ou também chamada via glicolítica, do ciclo de Krebs, da fosforilação oxidativa, a gente tem o quê? Que uma molécula de glicose, com a participação do oxigênio, vai ser convertida em CO2 e água, e também vai produzir ATP. Lembrando aqui que essa equação não está balanceada, aqui é só uma equação genérica para a gente ver o substrato e produto, sem ver numericamente a formação destes. Então, no final, a gente vai mostrar a equação completa, né, da respiração celular aeróbica, aí sim a gente vai balancear essa equação. Então, lembre-se, falou de glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa, falou de respiração celular aeróbica, porque a respiração celular anaeróbica não envolve nem o ciclo de Krebs, nem a fosforilação oxidativa. No vídeo que eu citei para vocês, comenta lá que respiração anaeróbica é somente a participação da via glicolítica e das fermentações, de alguma das fermentações. Então, eu coloquei aqui só um detalhe, né, que eu coloquei aqui, oxidação do piruvato, porque a gente vai ver nos próximos vídeos que o piruvato que foi produzido na via glicolítica vai precisar ser convertido em acetil CoA, né? Então, não é uma via tão comentada, por isso que muitas vezes a gente oculta essa oxidação e fala só de via glicolítica, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa, ok? Então, glicólise é a primeira etapa da oxidação do catabolismo de carboidratos, seja pela via aeróbica ou pela via anaeróbica. Se for pela via aeróbica, as próximas etapas vão ser ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Se for pela via anaeróbica, a próxima etapa vai ser a fermentação. Bora estudar a glicólise, então, a via glicolítica. Aqui, primeiro, a gente tem uma visão geral da via. Então, a gente começa com uma molécula de glicose. O que a gente tem que observar? Uma molécula de glicose tem 6 carbonos. Então, ao final, aqui a gente tem duas moléculas de piruvato. Vou colocar o número 2 maior aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. E cada piruvato ele possui 3 carbonos. Então, uma observação importante dessa via, nessa via não é liberado nenhum CO2. Todos os carbonos da molécula de glicose agora estão na forma de piruvato. Então, uma molécula de glicose que possuía 6 carbonos vai liberar duas moléculas de piruvato que possuem 3 carbonos. Primeira observação. Além dos dois piruvatos, a gente vai ver que ao longo da via também vão ser liberados de saldo líquido, ou seja, aquele saldo positivo, a gente vai ver que vai ter 2 ATPs e 2 NADHs. Então, além dos dois piruvatos, né, que a gente viu que tem os 3 carbonos aqui ainda, ou seja, os 6 carbonos da glicose ainda estão aqui, a gente tem também como produto, como saldo líquido, como produto positivo, a gente tem 2 ATPs, que é energia, e também 2 NADHs, que também é uma energia que vai ser convertida em ATP lá na fosforilação oxidativa. Então, para que aconteça a liberação desses produtos, são necessárias 10 reações. Então, a glicólise, ela possui 10 reações. Podem observar aqui, ó. 1, 2, 3, até o númerozinho 10. São 10 reações, cada reação com uma enzima específica para catalisar essa reação, para poder preparar a molécula de glicose para a liberação desses produtos, ou seja, para oxidar a molécula de glicose para liberar energia. Então, como a gente falou, a glicólise é a oxidação da molécula de glicose, a oxidação inicial. E quando eu vou oxidando essa molécula, eu preciso ir preparando ela, eu preciso ir energizando ela, tornando ela energeticamente mais favorável para a posterior liberação de energia, na forma de ATP ou na forma de NADH. Para essa preparação, é necessário primeiro um investimento de energia. Então, a gente vai ter aqui, ó, consumo inicial, né, de ATP. Observem aqui, ó, que a setinha está entrando, ó.
está entrando na via. Então, há um gasto de ATP, né? Então, eu estou gastando, ó, 2 moléculas de ATP para cada molécula de glicose, para ativar essa molécula, para energizar essa molécula, para fosforilar. Por quê? Quando uma molécula está fosforilada na célula, está mais ativa, ela está mais energética. E por que precisa de 2 ATPs? Porque eu preciso adicionar 2 fosfatos, ó, a molécula. Observem aqui que os 6 carbonos ainda estão aqui. Para quê? Para quando eu clivar essa molécula ao meio aqui, eu gerar 2 moléculas fosforiladas, cada uma com 3 carbonos. E aí, nas próximas etapas, a gente vai ter mais preparação dessa molécula e liberação aqui, ó, de energia na forma de ATP e na forma de NADH. E observem aqui que na liberação de energia na forma de ATP, a gente tem liberação, ó, de 4, ó, 2 mais 2, de 4 moléculas de ATP. Então, se eu liberei 4 moléculas de ATP e gastei 2 moléculas de ATP inicialmente aqui, ó, como a gente falou, ó, uma mais uma, 2. Então, o produto positivo, ou seja, o saldo líquido, são 2 moléculas de ATP. Por isso que aqui está escrito, ó, como saldo líquido, 2 moléculas de ATP. E esses 2 NADH também vão ser liberados aqui, ó, na reação de número 6. E uma outra observação importante que a gente deve fazer aqui é que após as 2 fosforilações, ou seja, os 2 gastos de ATP e a clivagem dessa molécula aqui, né, de 6 carbonos em 2 moléculas de 3 carbonos, a gente tem que observar que são geradas 2 moléculas diferentes, a de hidroxicetona e o gliceraldeído 3-fosfato. E vai haver a interconversão, ou seja, a de hidroxicetona vai ser convertida em gliceraldeído 3-fosfato, gerando então 2 gliceraldeídos 3-fosfatos para cada molécula de glicose. Então, a partir da reação 6 aqui até a reação 10, a gente tem que todas essas reações, a 6, a 7, a 8, a 9 e a 10, vão estar acontecendo 2 vezes para cada molécula de glicose, mas a gente vai detalhar isso melhor depois. E graças a esse gasto, então, de energia inicial e produção posterior, a glicólise ela é dividida em 2 fases. A primeira fase é a fase preparatória, que é a fase de investimento, que é a fase, como a gente falou, que vai haver gasto de ATP. Então, nessa fase preparatória, eu vou gastar 2 moléculas de ATP. Como é um gasto, eu vou colocar um sinalzinho negativo para indicar que eu estou investindo, que eu estou gastando ATP nessa fase inicial. Então, as 5 primeiras reações, então a fase preparatória acontece da reação 1 até a reação 5 aqui da via glicolítica. São reações de preparação com investimento energético, no qual o objetivo é fosforilar a molécula, adicionar 2 fosfatos a moléculas, como a gente viu no slide passado, para quando clivar a molécula, gerar 2 moléculas menores de 3 carbonos, cada uma com um fosfato. E na fase de pagamento, que são as últimas reações, né, da reação 6 até a reação 10, também 5 reações, né, das 6 a 10, a gente vai ter a produção de energia. Como a gente falou, né, no slide passado, ó, vai haver a produção de 2 mais 2 ATPs, então vai haver a produção de 4 moléculas de ATP e 2 moléculas de NADH, que também é uma forma de energia. Então, 2 moléculas de NADH. Como a gente gastou aqui, ó, 2 ATPs, vou mudar a cor aqui para ficar mais fácil o entendimento. Então, como a gente gastou 2 ATPs, então, ó, esses 2 ATPs aqui devem ser descontados aqui, ó, menos 2 ATPs. Então, o saldo líquido, ou seja, o saldo positivo da via glicolítica vão ser 2 ATPs, esses 2 NADHs e também, né, esses 2 piruvatos aqui. Lembrando que se for uma respiração aeróbica, o destino do piruvato é ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa para continuar a oxidação e extrair toda a energia da molécula. E se for respiração anaeróbica, o destino vai ser a fermentação para regenerar o NADH, que vai ser assunto para os próximos vídeos. Vamos entender agora, então, passo a passo dessa via? Então, agora a gente vai começar estudando cada uma das 10 reações da via glicolítica, começando pela fase preparatória. E aqui eu coloquei essa figura para destacar essas 5 reações da fase preparatória. Eu quero destacar aqui as enzimas. Observem que cada uma das 5 reações são catalisadas por 5 enzimas diferentes.
As enzimas que vão catalisar as reações em que a gente vai gastar o ATP para doar o grupo fosfato para a molécula vão ser as reações 1 e 3, que são enzimas chamadas sinases, né? Essas sinases são enzimas que catalisam reações em que vai haver uma doação do grupo fosfato de uma molécula de alta energia, no caso o ATP, para uma outra molécula. Na reação 1, a gente vai ter a doação, então, do fosfato do ATP para a glicose, formando a glicose 6-fosfato, e na reação 3, a gente vai ter a doação do grupo fosfato para a molécula de frutose, formando então a frutose 1,6-bifosfato. Outro destaque que a gente tem aqui são as isomerases. Na reação 2 e na reação 5, a gente vai ter a catálise feita por isomerases, que são enzimas que catalisam reações em que vai haver a conversão entre isômeros, né? Então, observem que a glicose vai ser convertida em frutose e aqui a gente vai ter que a dihidroxicetona vai ser convertida em gliceraldeído, né? Nessa reação 5 aqui. Então, por isso que nessa fase preparatória a gente começa com uma molécula de glicose que possui 6 carbonos e termina então com 2 moléculas de gliceraldeído que possui 3 carbonos. E a gente vai ver então cada uma dessas reações. Então, essa é a primeira reação da glicólise, que vai ser a fosforilação da glicose. Essa reação é catalisada por uma quinase, a hexoquinase. Muitas vezes a gente vê escrito hexoquinase ou hexocinase também aqui. Pode acontecer. As formas estão corretas, depende muito aí da tradução. Então, como a gente viu, as quinases são enzimas que vão catalisar reações em que vai haver a transferência de um fosfato de uma molécula de alta energia, no caso aqui o ATP, para uma outra molécula. A hexoquinase ela pode catalisar essa transferência para outras hexoses além da glicose, mas é mais comum a gente ver essa transferência na molécula de glicose, como está acontecendo nessa reação. Então, aqui a gente pode observar ó, que a glicose ela tem 6 carbonos, né? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6. E aqui a gente tem uma hidroxila no carbono 6, que é aqui que vai acontecer, então, é aqui que a gente vai ter o ataque nucleofílico. Por quê? A gente vai ter que o ATP, né, ele vai perder um fosfato, então, ó, o ATP tinha 3 fosfatos, ele vai perder um fosfato, por isso ele vai virar ADP, e esse fosfato, então, vai se ligar, ó, pode observar aqui, a esse oxigênio da hidroxila do carbono 6. Então, a gente fala que a glicose vai ser fosforilada em C6, ou seja, no seu carbono 6. Pode observar aqui. E um destaque que a gente tem que dar para essa reação é o cofator dessa enzima, que é o Mg+2. Essa enzima só funciona se esse cofator estiver presente, porque, na verdade, o substrato para essa enzima não é o ATP sozinho. O ATP ele tem que fazer um complexo com esse Mg+2, que vai estabilizar as cargas negativas aqui do fosfato, com essa carga positiva do magnésio, e esse complexo, então, é que vai ser estabilizado e que vai sofrer o ataque nucleofílico, então, aqui dessa hidroxila do carbono 6 aqui. Então, vai haver aqui uma estabilização por esse cofator, lembrando, né, que cofator é uma molécula que é essencial para a função da enzima, e neste caso, então, esse cofator, ele participa até mesmo, né, da formação do complexo ali com o ATP para que ocorra a reação de fosforilação, então, de glicose, e ao final, então, a gente vai ter a formação, então, de uma glicose 6-fosfato, ou seja, uma glicose que possui um fosfato no carbono 6, como a gente pode observar aqui. Então, partindo da glicose 6-fosfato, que foi formada na reação 1 da glicólise, a gente tem então a reação 2, que vai ser a conversão dessa glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. Essa reação a gente pode observar que ela é feita por uma isomerase. Como a gente falou, a isomerase ela vai catalisar a reação de interconversão de isômeros. Por quê? A glicose e a frutose elas são isômeros. Se a gente observar a fórmula molecular da glicose e da frutose, vai ser a mesma, que vai ser C6H12O6. A diferença é que a glicose, ela tem a função aldeído, né? Por isso que o anel dela é um anel ó, de 5 carbonos aqui, né? De 6 átomos, contando com oxigênio na hora para que ocorre a ciclização. Já a frutose, ela é uma cetose, ela tem a função cetona. Por isso que na ciclização, a gente vai ter aqui um anel com 4 carbonos, né, ou 5 átomos contando com oxigênio, mas elas possuem a mesma fórmula molecular. Considerando também aqui o fosfato, não vai mudar, né, porque as duas vão possuir o mesmo fosfato ali, então. Então, nessa reação vai ter uma conversão de uma aldose para uma cetose, né, já que a glicose e a frutose são isômeros ali de função.
E é muito importante que haja essa conversão, porque se a gente observar aqui a molécula cíclica, né, da glicose e da frutose, observem que a molécula de frutose ela é muito mais simétrica. Se a gente dividir a molécula aqui no meio, a gente pode observar uma simetria. Desconsidere agora esse fosfato e observe o restante da molécula. A gente pode observar que há muita semelhança dos dois lados da molécula. Eu pedi para eles considerar o fosfato porque nas próximas reações o objetivo é justamente adicionar um fosfato do lado de cá também da molécula. Então, a molécula vai ficar bem simétrica. Para quê? Para quando a gente quebrar essa molécula ao meio, dividir essa molécula em duas moléculas de três carbonos, a gente possa ter moléculas ali, então, é, transformar, né, em moléculas iguais, já que a gente vai formar uma dihidroxicetona e um gliceraldeído, e a dihidroxicetona vai ser convertida, então, em gliceraldeído 3-fosfato ali. Então, o objetivo mesmo é garantir essa simetria da molécula para que as próximas etapas, então, seja a etapa, então, de fosforilação e posteriormente de clivagem dessa molécula de 6 carbonos, nesse caso agora, a frutose 6-fosfato. Então, partindo da frutose 6-fosfato, que foi formada na reação 2, a gente vai ter a terceira reação, que também é uma reação de fosforilação, em que o fosfato vai ser doado também por uma molécula de ATP. Então, aqui a gente vai ter o consumo da segunda molécula de ATP. Essa reação também é catalisada por uma quinase, a fosfofrutoquinase 1, para diferenciar da fosfofrutoquinase 2, que também está presente na célula. Essa reação também possui como cofator o magnésio, que também vai formar um complexo com ATP aqui, para que ocorra então o ataque nucleofílico agora do carbono 1, né, nesse fosfato aqui, e esse fosfato então se ligue ao carbono 1 dessa molécula. Ao final, então, a gente vai ter a frutose 1,6 bifosfato, porque a gente tem uma molécula de frutose com um fosfato no carbono 1 e outro fosfato no carbono 6. Como esses fosfatos estão em posições diferentes da molécula, a gente designa por bifosfato, né? Bi aqui quer dizer, então, dois fosfatos, ok? Como a gente comentou agora, então, a gente tem uma simetria na molécula de frutose. Se a gente dividir essa molécula de frutose ao meio aqui, então, a gente pode observar que a gente tem os mesmos átomos aqui. Então, essa simetria aqui é importante para que ocorra a clivagem na próxima etapa e depois a isomerização, né, que a gente vai formar duas moléculas diferentes na clivagem e depois uma vai se converter na outra, formando então duas moléculas de três carbonos iguais ao final, então, dessa etapa preparatória, que é o que a gente vai ver então nas próximas reações aqui. É importante também te destacar que, assim como a reação 1, que também era catalisada por uma quinase, também é uma reação irreversível, ou seja, só acontece em um sentido, no sentido de formação, no sentido de fosforilação aqui, então. Essa reação muitas vezes é dita como a primeira reação comprometida da via glicolítica, porque os produtos da primeira e da segunda reação, que são a glicose 6-fosfato e a frutose 6-fosfato, eles podem ser desviados para as outras reações ali na célula. Porém, esse produto dessa terceira reação, que é a frutose 1,6 bifosfato, ele somente e exclusivamente vai para a via glicolítica. Então, uma vez formado, ele vai caminhar então nas próximas reações da via glicolítica. Então, agora a quarta reação, a gente tem a frutose 1,6 bifosfato, que ela vai ser clivada, e a enzima vai ser a frutose 1,6 bifosfato aldolase, muitas vezes designada somente como aldolase, que vai promover, então, que vai catalisar essa quebra de uma molécula de 6 carbonos em duas moléculas de 3 carbonos. Só que nesse caso aqui, a quebra ela vai gerar duas moléculas de 3 carbonos diferentes, que são isômeros de função, mas são diferentes, que vai ser a dihidroxicetona fosfato, que é uma cetona, e o gliceraldeído 3-fosfato, que é um aldeído aqui, então. E na última etapa da fase preparatória, que é a reação 5, a gente vai ter então a conversão da dihidroxicetona em um aldeído, no gliceraldeído 3-fosfato. Então, ao final da fase preparatória, a gente vai ter duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfatos, uma gerada na clivagem e a outra gerada pela conversão da dihidroxicetona, então, nessa reação 5. E essa reação é catalisada por uma isomerase, que é a triose fosfato isomerase, já que nós temos dois isômeros aqui, então. Eu quero destacar aqui também essa clivagem. Aqui a gente tem a frutose 1,6 bifosfato em sua forma linear. A gente pode observar os 6 carbonos aqui da frutose, a gente pode observar um fosfato ligado ao carbono 1 e o outro ligado ao carbono 6, e a clivagem vai acontecer então aqui ao meio dessa molécula de frutose. Por isso que ela vai gerar uma molécula de cetona, que vai ser a dihidroxicetona 3-fosfato, e aqui, né, vai gerar uma molécula de aldeído, que é o gliceraldeído 3-fosfato, devido a essa clivagem, então.
Os carbonos 1, 2 e 3, né, dessa frutose geram a dihidroxicetona e os carbonos 4, 5 e 6 geram gliceraldeído. E na reação 5 aqui, né, dessa etapa preparatória, a dihidroxicetona vai ser convertida em gliceraldeído, por isso que ao final, né, da fase preparatória a gente tem duas moléculas de gliceraldeído. Então, a fase preparatória ela possui 5 reações e ao final a gente vai ter um débito de 2 ATPs que foram gastos na reação 1 e na reação 3. Eu quero destacar aqui que essas duas reações são irreversíveis, né? Elas só acontecem no sentido de fosforilação, de formação então aí dos produtos. A gente vai ver quando for estudar, né, a regulação da via glicolítica, que elas são etapas importantíssimas nesse processo de regulação, são etapas regulatórias da via, por isso que elas são etapas irreversíveis. As demais reações são reversíveis, que são as reações 2, 4 e 5. Então, além desse débito de 2 ATPs, a gente tem também duas moléculas de gliceraldeído, que são moléculas que têm 3 carbonos. Essas moléculas de gliceraldeído, elas estão fosforiladas no carbono 3, né? Então, são gliceraldeído 3-fosfato. São moléculas que contêm, então, aí fosfatos, ou seja, são moléculas que vão poder render energia na próxima etapa, que é a fase de pagamento. Então, agora a gente chegou na fase de pagamento da via glicolítica, que consiste nas reações 6 a 10. Nessa fase vai haver a produção de energia. E como a gente falou, todas as reações dessa fase vão acontecer duas vezes. Por quê? Porque ao final da fase preparatória foram produzidas duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfatos. Então, todas as reações que a gente comentar, né, que a gente detalhar agora, a gente tem que pensar que elas vão estar acontecendo duas vezes. Então, cada produto deve ser multiplicado por 2. Observe então aqui que a gente inicia, como a gente comentou, a fase de pagamento com duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Por isso que todos os produtos, todos os substratos estão com esse doisinho na frente aqui da fase de pagamento. E ao final dessa fase de pagamento, a gente vai ter então como produto, né, como molécula, né, resultante, duas moléculas de piruvato. E também como produto aqui, a gente vai ter 4 moléculas de ATP, como a gente já comentou, duas formadas na reação 7, duas formadas na reação 10, e também a gente vai ter duas moléculas de NADH formadas na reação 6. E a gente vai ver detalhadamente agora cada uma dessas reações para poder entender, né, o que está acontecendo. Então, essa é a primeira reação da fase de pagamento, que é a reação 6 da glicólise. Essa reação é catalisada por uma desidrogenase, e essa desidrogenase é gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Essa desidrogenase aqui, o que ela vai fazer? Ela vai retirar hidrogênios da molécula, ou seja, ela vai oxidar a molécula e vai doar esses hidrogênios para uma coenzima, que nesse caso a coenzima vai ser o NAD. A gente pode observar aqui que o NAD ele entra na sua forma oxidada, na forma de NAD+, e sai na sua forma reduzida, na forma de NADH. Então, ele recebeu hidrogênios ali que foram extraídos da molécula. No caso aqui, o gliceraldeído 3-fosfato. E esse gliceraldeído 3-fosfato, ele vai ser oxidado, então, a um anidrido de ácido carboxílico e ácido fosfórico. A gente pode observar aqui, ó, um anidrido, né, de ácido carboxílico e ácido fosfórico aqui nesse carbono 1 aqui, ok? E durante essa oxidação vai ser incorporado a essa molécula um fosfato inorgânico. Aí vem um questionamento, né, e uma dica muito importante. Por que que na fase preparatória é necessário que o ATP doe o fosfato para a molécula ser fosforilada e aqui na fase de pagamento é um fosfato inorgânico que está sendo incorporado à molécula? Então, a gente tem aqui um ambiente mais favorável, porque a enzima ela vai se ligar covalentemente ao gliceraldeído 3-fosfato e a gente vai ter aqui um radical de cisteína, né, dessa enzima, que vai participar ativamente dessa oxidação e incorporação desse fosfato inorgânico, né, formando 1,3 bifosfoglicerato. E esse ambiente, né, graças a essa ligação covalente que acontece entre o substrato, que é o gliceraldeído 3-fosfato, e a enzima, então a gente tem um ambiente mais favorável para essa incorporação do fosfato. E também um segundo motivo é que aqui a molécula de gliceraldeído 3-fosfato ela já está mais energizada do que aquela molécula lá no início, né, que a gente viu, a glicose, né, ou mesmo a frutose 6-fosfato, ok? Então, essa reação 6 ela inicia com cada uma das moléculas de gliceraldeído 3-fosfato produzido lá no final da fase preparatória. Ela vai incorporar, então, o fosfato inorgânico a essa molécula e, ao mesmo tempo, está oxidando essa molécula.
que vai estar atuando aí vai ser uma desidrogenase, por isso vai haver a formação de NADH e vai formar a molécula de 1,3 bifosfoglicerato, porque esse fosfato inorgânico aqui vai ser incorporado aqui no carbono 1 dessa molécula de gliceraldeído, como a gente pode observar aqui. É por isso que agora ficou 1,3 bi, né, porque tem dois fosfatos, bifosfoglicerato. Então, como a gente tem duas moléculas de gliceraldeído que foram produzidas ao final da fase preparatória, a gente vai ter também aqui dois NADH sendo produzidos e duas moléculas de 1,3 bifosfoglicerato. As duas moléculas de 1,3 bifosfoglicerato que foram formadas na etapa 6, na etapa anterior, né, da via glicolítica, vão ser utilizadas agora nessa etapa 7. E o que acontece nessa etapa 7? Vai ser uma transferência de grupo fosfato do 1,3 bifosfoglicerato para o ADP, formando então uma molécula de ATP. Se a gente observar aqui, ó, 1,3 bifosfoglicerato, ele tem um fosfato no carbono 1 e outro no carbono 3. E esse fosfato do carbono 1 aqui, que está rosinha, foi o fosfato adicionado na etapa 6, na etapa anterior, aquele fosfato inorgânico, né? E é esse fosfato aqui que vai ser incorporado, né, ao ADP para formar o ATP. Então, na verdade, esse 1,3 bifosfoglicerato aqui, ele é, na verdade, um intermediário. A gente pode dizer que ele é formado na etapa 6, mas ele é rapidamente consumido nessa etapa 7, tanto que essas etapas 6 e 7, elas são acopladas, porque esse intermediário que é formado, ela é rapidamente consumido ali então. Então, na verdade, é graças a esse acoplamento das reações 6 e 7, formação desse intermediário, dessa molécula de alta energia, que é 1,3 bifosfoglicerato, que nessa reação 7 ocorre a formação do ATP, né? Essa fosforilação do ADP para formar ATP. Quando a gente tem uma fosforilação de ADP para formar ATP, que não acontece lá na fosforilação oxidativa, que está acontecendo aqui, né, com o substrato, a gente chama esse tipo de fosforilação a nível de substrato. E para que ela ocorra, é necessário que uma molécula de alta energia, então, doe esse fosfato para o ADP, para que ele seja, então, fosforilado e forme, então, o ATP. Então, só é possível essa formação de ATP aqui nessa etapa 7 graças ao acoplamento das reações 6 e 7, né? Porque esse acoplamento vai permitir que as duas reações aconteçam de maneira favorável ali, então, e vai permitir, então, que esse 1,3 bifosfoglicerato que foi formado na etapa 6, então, seja rapidamente consumido aqui, né, para doar esse seu fosfato para o ADP, ok? Então, resumindo essa etapa 7, nessa etapa 7, a gente vai ter que esse intermediário, que é essa molécula de alta energia, 1,3 bifosfoglicerato, ela vai doar o seu fosfato do carbono 1 para o ADP, formando um ATP, né, como a gente pode observar aqui, e quando ela perde, né, esse fosfato do carbono 1, então aqui ela passa a se chamar, então, ó, 3 fosfoglicerato, que é justamente essa molécula que a gente tem aqui. A enzima que vai fazer, né, essa catálise também é uma quinase. E a gente tem uma observação para fazer aqui, né? A gente falou lá na fase preparatória que quinases são enzimas que vão catalisar a transferências de grupos fosfatos do ATP para outros substratos. E não está errado o que a gente falou, porque na verdade essa enzima recebe esse nome, mas pela sua reação oposta, pela reação reversa aqui. Então, como a gente pode observar, essa reação é uma reação reversível. E essa enzima, na verdade, recebe esse nome pelo oposto, ou seja, quando esse ATP aqui doa um fosfato, né, para o 3-fosfoglicerato, formando 1,3 bifosfoglicerato. E essa reação oposta vai acontecer, na verdade, na gliconeogênese. Né? Então, na verdade, essa enzima ela é compartilhada, né, porque como a reação reversível, ela é compartilhada entre a glicólise e a gliconeogênese, por isso que ela recebe esse nome, então, de quinase, ok? Então, só uma observação aqui para a gente saber por que, né, essa enzima tem o nome, então, de quinase. Então, como produtos, né, dessa etapa 7, a gente vai ter duas moléculas de ATP e duas moléculas de 3-fosfoglicerato, já que a gente tinha duas moléculas de 1,3 bifosfoglicerato aqui, então. Então, as duas moléculas de ATP que foram produzidas lá na etapa 7 já vão ser utilizadas pela célula como fonte de energia, e as duas moléculas de
3-fosfoglicerato, agora vem aqui para a etapa 8, né, para a reação 8 da via glicolítica. Nessa etapa vai ter uma troca do grupo fosfato, do carbono 3 para o carbono 2 aqui da molécula. Pode observar aqui, ó, que a gente tem 1, 2, 3, né? Ele está inicialmente aqui no carbono 3 e ao final a gente vai ter ele aqui no carbono de número 2. Essa troca também é feita pela fosfoglicerato mutase, que também tem como cofator aqui o magnésio. E uma curiosidade aqui, na verdade, essa reação ocorre em duas etapas, né? Essa enzima, ela é inicialmente fosforilada, então ele vai ter aqui um grupo, né, fosfato ligado a ela aqui. E ela vai doar esse grupo fosfato para o carbono 2, então, na verdade, vai formar aqui a molécula 2,3 e fosfoglicerato, né, que vai ser uma molécula que vai ter dois grupos fosfatos, uma no carbono 2, outra no carbono 3. Aí depois vai vir aqui e vai tirar, né, o grupo fosfato do carbono 3, formando o 2-fosfoglicerato. E esse grupo que foi retirado vai regenerar a enzima fosforilada aqui, então. Então, resumindo aqui, a gente tem o quê? Inicialmente, a enzima ela vai ser fosforilada, ela vai doar esse seu fosfato para o carbono 2, certo? Depois, a gente vai retirar esse fosfato do carbono 3, e aí a gente vai ficar, então, com 2-fosfoglicerato, que é uma molécula que tem fosfato no carbono 2. Então, na verdade, essa enzima aqui, ela tem que estar inicialmente fosforilada e ao final ela deve ser regenerada. Então, quando a gente retira esse, né, fosfato do carbono 3, ele volta novamente para o resíduo de histidina dessa enzima, que é onde está essa fosforilação. Então, essa fosforilação da enzima deve ser mantida para que essa reação aconteça sempre ali na célula. E agora a reação 9, né? O que acontece? O 2-fosfoglicerato ele é uma molécula pobre, é uma molécula que dificilmente doaria a sua energia para a formação de um ATP. Né? A gente precisa de uma molécula de alta energia para doar o fosfato para um ATP para que ocorra a fosforilação a nível de substrato. Então, o papel da enolase aqui é justamente retirar os elementos da água, ou seja, promover uma desidratação. Então, quando ela retira aqui a hidroxila e o hidrogênio aqui, ela vai inserir uma ligação dupla aqui no lugar, formando o fosfenolpiruvato. E agora sim, essa molécula ela tem um potencial para doar esse grupo fosfato para um ADP na próxima etapa e formar um ATP. Então, essa etapa é muito importante porque a gente vai transformar uma molécula de baixo potencial energético em uma molécula de alto potencial energético, que vai poder doar o seu fosfato para uma molécula de ADP na etapa 10, na etapa seguinte, e assim, né, gerar, né, extrair essa quantidade de energia da molécula aí e formar o piruvato, que é o produto final da via glicolítica, que a gente vai ver agora nessa reação 10. Então, essa reação 10 é a reação final da via glicolítica e o fosfenolpiruvato, que foi produzido lá na etapa 9, lembrando, né, que sempre a gente multiplica por 2, então aqui também a gente tem 2-fosfenolpiruvato. Ele vai agora doar esse grupo fosfato para o ADP, formando o ATP. Quando eu extraio esse fosfato aqui do fosfenolpiruvato, né, para formar o ATP, eu formo o piruvato. Mas, na verdade, eu vou formar uma forma enólica do piruvato, né, que seria aqui, então, seria essa forma aqui. Então, essa forma enólica do piruvato, ela vai ser convertida na forma cetônica do piruvato, como a gente tem aqui, certo? E essa conversão aqui não é enzimática. Ela vai acontecer porque o pH do meio, né, em pH 7, a forma cetônica ela é mais estável. E essa conversão, né, para a forma cetônica é muito importante também para ajudar a estabilizar essa formação do ATP, a favorecer essa formação do ATP aqui então. Então, como a gente tinha duas moléculas de fosfenolpiruvato, a gente vai gastar duas moléculas de ADP para formar duas moléculas de ATP e assim duas moléculas de piruvato, então. E a enzima que faz essa transformação, né, que vai catalisar essa reação, é a piruvato quinase. E essa piruvato quinase aqui, então, ela exige, além do magnésio aqui, também ela exige o potássio, né, como cofator para que ela catalise essa reação. Então, agora que a gente já viu detalhadamente cada uma das 10 reações da glicólise, vamos fazer aquele resumão para não ficar nenhuma dúvida.
Então, a gente viu que a glicólise é a oxidação da glicose. Nessa oxidação, então, a gente tem 10 reações, sendo que as reações de 1 a 5 são as reações da fase preparatória. Nessas reações, a gente vai ter o preparo da molécula de glicose para que ela possa ser clivada e, na próxima etapa, gerar energia. Por isso, nessa etapa, a gente vai ter um gasto de duas moléculas de ATP. Esses ATPs aqui vão ser gastos na reação 1 e na reação 3. Então, cada molécula de ATP vai doar um fosfato para a molécula para que, ao final, a gente tenha duas moléculas de 3 carbonos, cada uma, então, com um fosfato. Essa molécula aqui vai ser o gliceraldeído 3-fosfato. E para cada molécula de glicose, a gente vai gerar na fase preparatória duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato e um débito de duas moléculas de ATP. Então, após essas 5 etapas da fase preparatória, a gente entra na fase de pagamento. E na fase de pagamento vão ser as reações 6 até a reação 10. E nessa fase vai haver a produção de energia. Nessa fase, cada molécula de gliceraldeído, então, vai ser transformada durante essas 5 reações em uma molécula de piruvato. Por isso que ao final, né, a gente vai ter duas moléculas, então, de piruvato, certo? Além desses dois piruvatos, a gente vai ter a produção também de 4 moléculas de ATP, certo? E a produção de 4 moléculas de ATP e 2 moléculas de NADH. A molécula de NADH é produzida na reação 6 e as duas moléculas de ATP são produzidas nas reações 7 e 10. Então, agora a gente pode entender a equação global da glicólise. Então, para uma molécula de glicose, a gente vai produzir 2 moléculas de piruvato. Para isso, a gente vai gastar, então, 2 ATPs, correto? E vai produzir 4 ATPs. Se a gente vai produzir 4 e gastou 2, então produziu 4 e gastou 2, então o saldo vai ser de 2 ATPs. Por isso que aqui a gente tem 2 ATPs. E para a produção de 2 ATPs, a gente tem que balancear a equação aqui com 2 ADPs e 2 fosfatos. E para produzir os 2 NADH, a gente tem que ter o NAD+, né? Que o hidrogênio vai vir da molécula de glicose. Certo? Esse hidrogênio também foi retirado da molécula de glicose e essa molécula de água foi produzida na reação de número 9, que é a reação que ocorre a desidratação, né, para que ocorra depois a produção, então, de ATP na 10ª reação, onde é formado o piruvato. E agora, para finalizar essa visão geral da glicólise e esse resumão, eu vou dar as últimas dicas para vocês. Algumas a gente já comentou lá durante a explicação das 10 reações, ok? E a forma que a gente vai explicar aqui é de uma maneira exclusiva para facilitar o entendimento para vocês, ok? Então, observem aqui, então, que aqui a gente tem a molécula de glicose, né, que é a que inicia a via glicolítica. Observem aqui que ela foi colocada nessa projeção para quê? Para que a gente possa visualizar que cada vértice desse aqui é um carbono e para que a gente possa visualizar, então, os radicais, nesse caso aqui as hidroxilas, né, e uma carbonila. Então, observem que a molécula de glicose tem uma carbonila no carbono 1 e tem hidroxilas nos demais carbonos. E esse é o motivo pelo qual, na primeira reação, onde é gasto o primeiro ATP, né, que o ATP doa um fosfato para a molécula de glicose, esse é o motivo pelo qual a glicose é fosforilada no carbono 6. Por quê? No carbono 6 possui uma hidroxila, já no carbono 1 tem uma carbonila, então não é possível fazer a fosforilação. Então, por isso, aqui, a primeira reação resulta em glicose 6-fosfato, porque é onde é possível fazer a fosforilação. Ok? Agora, então, a segunda etapa que a gente viu lá era a etapa de conversão da glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. Por que é necessária essa conversão de glicose em frutose? Porque a próxima reação depois vai ser a adição de um novo fosfato, né, com um gasto de um novo ATP, certo? Na reação 3 isso vai acontecer. Mas para eu adicionar um novo fosfato, e essa adição de fosfato tem que ser simétrica, né? Então eu devo adicionar esse fosfato aqui no carbono 1. Só que observem que esse carbono 1 da glicose, como a gente falou, está impedido devido a essa carbonila. Então, quando ocorre a transformação de glicose em frutose, né, a isomerização ali, vai acontecer o quê? Essa carbonila, esse dupla O que estava na posição 1, vai passar para a posição 2 aqui, né? Porque a frutose é uma cetose. Então, vai liberar a posição 1 com uma hidroxila para que ocorra agora a fosforilação nessa posição, que é o que vai acontecer na reação 3. Então, na reação 3 aqui, a gente vai ter a doação
de um novo, né, fosfato pelo ATP e vai fosforilar agora na posição 1 dessa frutose aqui, ó. Então, após a reação 3, a gente vai ter o quê? A frutose 1,6 bifosfato, que nada mais é uma frutose com um fosfato no carbono 1 e um fosfato no carbono 6. Nessa projeção, né, linear aqui é mais fácil da gente enxergar essa simetria da molécula, né? Então, o que que acontece? A diferença que tem essa molécula é justamente essa carbonila, esse dupla O, né, que desse lado está aqui na posição cetona e desse lado só possui hidroxilas. Então, quando eu clivar essa molécula, que é o que vai acontecer na reação 4, essa carbonila aqui, que está entre dois carbonos, ou seja, uma cetona, vai gerar dihidroxicetona fosfato. E agora, esse lado de cá, que não tem nenhuma, né, dupla O, não tem nenhuma carbonila, na hora da clivagem aqui, vai gerar uma carbonila na extremidade, por isso que vai gerar um aldeído. Então, é por isso que na etapa 4 eu gero uma acetona e gero um aldeído, que é o gliceraldeído 3-fosfato. E, né, como a gente falou, agora vai haver uma conversão. A dihidroxicetona vai ser convertida em gliceraldeído para quê? Para que as próximas etapas, né, que até aqui foi a etapa preparatória, então a partir das 6 vai ser a fase de pagamento. Então, para que as próximas etapas sejam catalisadas por uma única enzima, porque se eu tenho uma única molécula, eu vou ter duas vezes, então, acontecendo aquela mesma reação. Se eu não tivesse essa conversão de dihidroxicetona em gliceraldeído 3-fosfato, eu teria que ter uma enzima agora para, né, oxidar o gliceraldeído e outra enzima para oxidar a dihidroxicetona. E como a via glicolítica é uma via do catabolismo, que objetiva a produção de energia, não seria viável, né, mais uma enzima atuando aqui então. Então, para facilitar e para melhorar o rendimento energético ali, a gente tem então essa conversão da dihidroxicetona em gliceraldeído 3-fosfato. E a partir, então, aqui da etapa 6, eu vou ter a fase de pagamento. E aqui é muito interessante porque agora esse gliceraldeído 3-fosfato, ele vai conseguir receber um fosfato inorgânico, como a gente falou lá, né? E quando ele recebe esse fosfato inorgânico, ele está sendo oxidado, por isso ó, que ele vai doar o hidrogênio para o NAD, então o NAD+ vai virar NADH, vai ser reduzido, e com isso o gliceraldeído 3-fosfato vai ser oxidado a 1,3 bifosfoglicerado. Né? E essa etapa é necessária para gerar justamente esse intermediário de alta energia, que é 1,3 bifosfoglicerado, como a gente comentou lá atrás, porque esse mesmo fosfato que foi adicionado aqui, né, na posição 1, é o fosfato agora que vai ser doado para o ADP para formar um ATP, certo? Observem aqui, ó, que saiu esse fosfato, ó, não está mais aqui, gerando então 3-fosfoglicerato aqui, então. Né? Esse sinalzinho de menos é porque saiu o hidrogênio aqui devido, né, ao meio. Então, agora eu tenho 3-fosfoglicerato, vai haver então a troca dessa posição do fosfato, da posição 3 para a posição 2, porque quando eu faço essa troca, eu vou possibilitar agora eu fazer uma desidratação, né? Aqui, ó, tirar os elementos da água para que ocorra, ó, eu tenho um hidrogênio aqui e tenho uma hidroxila aqui. Então, quando eu tiro esses elementos da água, eu faço uma ligação dupla. Para quê? Para formar o fosfenol piruvato, que é uma molécula de alta energia e que consegue doar agora o seu fosfato para uma nova molécula de ADP, formando mais uma molécula de ATP. E o produto final vai ser o piruvato. Lembrando que a partir da reação 6, todas as reações acontecem duas vezes. Então, por isso que eu vou ter a produção aqui de 1, 2 vezes 2, 4 ATPs, duas moléculas de NADH e 2 piruvatos ali, então. Então, essa figura dá para a gente entender, né, como que funciona a química, né, da glicólise, o porquê de cada uma das reações. É por isso que não é possível eu converter diretamente a glicose em piruvato. Eu preciso de 10 reações com 10 enzimas diferentes atuando ali, e cada uma dessas reações tem a sua importância no preparo da molécula e depois, então, na produção de energia, para que assim eu consiga extrair a energia da molécula de glicose por essa via. Lembrando que essa via acontece no citosol, ok? E aqui eu quero destacar o quê? Das 10 reações da via glicolítica, somente 3 reações elas são irreversíveis, ou seja, acontecem em um único sentido, que é a reação de número 1, de número 3 e de número 10, certo? Por isso, eu tenho uma enzima aqui que catalisa essa reação só nesse sentido, ok? E justamente esses vão ser os pontos de regulação. Depois a gente vai fazer um vídeo com a regulação da via glicolítica, explicando tudinho. E aí a gente vai ver que esses são os pontos de regulação da via, né? Essas reações irreversíveis. As outras 7 reações, que são as reações 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, são reações
reversíveis, né? Tanto que as enzimas, né, fazem a reação do lado no sentido de formação para a direita, né, ou para a esquerda ali, então. E essas enzimas são compartilhadas com a via oposta, no sentido, né, de que é a via de gliconeogênese, que é a via de produção de glicose ali, então, né? Já as reações 1, 3 e 10, elas têm enzimas diferentes nas duas vias, a gente vai ver que tem até alguns desvios ali, né? Por isso que as vias não são completamente opostas, mas esse é assunto para outro vídeo, ok? E finalizando, lembra que a gente falou que a gente sempre começa estudando pela molécula de glicose, mas a gente não tem só glicose como carboidrato nas nossas células. Para começar, a nossa reserva de glicose é o glicogênio. O glicogênio, ele armazena moléculas de glicose para quando necessário, esse glicogênio vai ser quebrado e vai liberar moléculas de glicose. Mas quando esse nosso glicogênio endógeno, então ali nessa nossa reserva de glicogênio, libera essa glicose não sai na forma de glicose livre, ela sai na forma de glicose fosforilada, na forma de glicose 1-fosfato. Então essa glicose 1-fosfato vai ser convertida em glicose 6-fosfato e vai continuar a via a partir então ali da segunda reação da via. Mas eu posso também ter glicose vindo, por exemplo, do glicogênio da dieta, né, do amido da nossa dieta, da mesma forma então, já vai entrar aqui ó, na segunda reação da via, ok? Além disso, né, além desse polissacarídeo glicogênio do amido, a gente tem também a glicose oriunda de disacarídeos, como por exemplo a lactose, que é feita de uma molécula de glicose e uma molécula de galactose. Então, essa molécula de glicose também pode entrar aqui como glicose 6-fosfato. E essa molécula de galactose aqui, ó, pode ser convertida em glicose 1-fosfato e entrar na via também da segunda reação como glicose 6-fosfato. Outro disacarídeo, a trialose, também é constituída por duas moléculas de glicose, que também vai entrar aqui na segunda reação da via. E a nossa conhecida sacarose, que é formada de uma molécula de glicose e uma de frutose. A glicose também entra como glicose 6-fosfato e a frutose vai ser fosforilada e vai entrar como frutose 6-fosfato, então ali. Então vai pular, né, a primeira e a segunda reação da via ali, então já entra na terceira reação da via. E ainda por último, nós temos a manose, que é um monossacarídeo que também pode, né, colaborar, né, para essa oxidação e ela vai ser convertida diretamente em frutose 6-fosfatos. Então a gente fala que essas são as vias que alimentam a glicólise. Além da glicose, que é a principal, né, a gente tem outras moléculas então que podem entrar em diferentes pontos da via, né? Muitas vezes a gente vai ter ali entrando como glicose 6-fosfato ou como frutose 6-fosfato. Mas é importante a gente lembrar que a glicólise não é uma via exclusiva de oxidação da glicose. Outras moléculas podem entrar então ali como intermediários da via e também serem oxidados e gerar energia, gerar piruvato, gerar NADH ali então, ok? E para finalizar então, a gente viu então que a glicólise, né, ela vai oxidar a glicose ou qualquer uma daquelas moléculas, né, de carboidratos que a gente viu ali no slide passado, através de 10 reações sucessivas, produzindo 2 piruvatos, NADH e ATP. E esse piruvato, qual é o destino dele? Bom, se for em condições aeróbicas, ou seja, na presença de oxigênio, esse piruvato vai ser convertido em acetil-CoA, vai para o ciclo de Krebs e depois os produtos, né, NADH e FADH2, vão para a fosforilação oxidativa. Mas isso é assunto para os próximos vídeos. E se for em condições anaeróbicas, a gente vai ter as fermentações, que pode ser a fermentação alcoólica ou a fermentação láctea, que então, que também vai ser assunto para um próximo vídeo, ok? Gostou do conteúdo? Então se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Em breve a gente vai publicar vídeo de ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, fermentação e muito mais. Se você tem alguma sugestão de algum vídeo que você quer ver aqui no canal, você pode escrever no comentário desse vídeo ou lá no nosso Instagram e enviar uma mensagem para nós, ok? Muito obrigada!